Muito bem-vindos a mais uma aula de marketing para marqueteiros, mas também para curiosos, interessados e todos aqueles que veem o valor do marketing, do branding, da comunicação estratégica para crescer o seu negócio. Hoje o assunto é muito especial, um assunto que está em voga, todo mundo fala, que agora é a moda falar de cultura, mas isso é mais antigo do que a gente imagina e eu vou provar isso para vocês. Cultura de marca, o que é cultura de marca? Os primeiros passos para você entender de uma vez por todas o que é isso, sem mimimi, sem muita embalagem, sem muita maquiagem, entender de fato um pouquinho melhor sobre esse tema. Vamos lá. Antes de falar sobre cultura de marca, aí vamos dar um passo atrás, porque isso é muito importante. Olha só, você tem que entender um conceito muito claro e muito simples antes da gente entrar em cultura de marca, que é um conceito de que tudo comunica, absolutamente tudo comunica. Tudo forma uma opinião. Tiago, o que você quer dizer com isso, cara? Como assim tudo comunica? Olha só, olha a imagem desse restaurante. Isso aqui é um ambiente, certo? Aqui a gente não tá falando de um anúncio. Imagine-se dentro desse ambiente. Não estamos falando de propaganda, ainda não estamos falando de produto, ainda não estamos falando de preço. Estamos falando simplesmente do ambiente, da experiência física. O que Kotler chamaria de ponto, desse ponto. Imagine-se lá. Agora vamos lá. Quais são as mensagens que este ambiente envia para você? Que esses estímulos visuais, sensoriais te enviam? Será que ele é caro ou barato? O que você acha? Que mensagem esse ambiente te traz? Será que a comida é refinada ou é uma comida popular? Será que você vai comer um dogão lá, é uma comida popular? Ou você vai comer um tipo de prato mais refinado, alta gastronomia? O que você acha? Aqui a gente já tem dois componentes da gestão de marketing. A gente já falou aqui de produto e de preço. O que você acha que esse ambiente te comunicou? Né? Já dá para você ter uma noção sobre isso? Será que eles servem frutos do mar? Né? Então, todas essas mensagens, todos esses elementos, essas informações foram transmitidas simplesmente pelo ambiente. Tudo comunica, o ambiente comunica. Esse é o primeiro exemplo. Vamos para o segundo. Olha só, o Google, por exemplo. O Google se a gente falou ali de ambiente, que o ambiente comunica, aqui a gente vai falar de experiência. Quando você entra no Google, qual que é a percepção que você tem daquela experiência? Olha só o nível de simplicidade, de facilidade de uso disso aqui. Não tem nada, tem um lugar para você fazer uma pergunta, fazer uma pesquisa. Ponto. O que essa experiência de uso te comunica? Simplicidade, facilidade. Qualquer coisa que você digitar ali, qualquer dúvida que você tenha, é muito fácil de ser respondida. Então, mais uma vez aqui, a gente não tem a comunicação comunicando, a gente tem a experiência, nesse caso, comunicando. Então, assim como tudo comunica, a experiência de uso também comunica. E aqui eu trago o outro exemplo, que é uma decisão de gestão. Olha só, olha essa notícia. Startup multa em R$6.000 os funcionários que falarem com colegas durante as férias. Quer dizer, se você trabalha com uma equipe e alguém dessa equipe sai de férias, se você tentar entrar em contato com esse colega que está de férias, para tirar uma dúvida, para incomodar, tirar ele do tempo de descanso dele, você é multado em R$6.000. É mais ou menos $1.000, né? Aqui a gente já está fazendo a conversão. O que é essa decisão de RH? Isso aqui é uma decisão de RH, certo? O que ela te comunica? O que ela te manda como mensagem? Poxa, os caras valorizam muito o time. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os caras valorizam demais o descanso do time. Esse tempo que as pessoas têm para esvaziar a cabeça, se renovar, recarregar as energias e voltar muito mais produtivo. Então é uma decisão de gestão de RH que traz uma mensagem, que comunica também algo muito forte. O meu primeiro impulso, deve ser bacana demais, deve ser muito legal trabalhar num lugar desse. Bom, vamos lá. Se ficou claro, se ficou entendido que
tudo comunica, e aqui a gente deu 3 exemplos que estão aparentemente muito longe aqui das disciplinas de comunicação estratégica, de marketing, de mercado, etc. Mas sim, a gente falou de experiência de uso, de experiência no ambiente físico e uma decisão de gestão. As 3 comunicam sobre as marcas. Tá, mas de onde vêm essas decisões? De onde surgem essas decisões de como vai ser o ambiente do meu restaurante, de como vai ser o ambiente digital de uso da minha plataforma de busca, de como vai ser a minha política de recursos humanos? De onde vêm todas essas decisões que comunicam? Vem justamente de algo que se chama cultura. Porque a cultura compreende o propósito, a missão no sentido de crenças, né? Não vamos falar daquela coisa antiga de gestão, não, que é missão, visão, valores. Vamos falar aqui dentro desse contexto super atual. Nós estamos falando aqui de crença, de propósito, de valores, de atitudes e comportamentos dentro de uma organização. Cultura é justamente a identidade que guia todas as decisões, atitudes e comportamentos de uma empresa. Então, ela é quem eu sou. Então, vamos imaginar como um exercício aqui de marketing, de gestão, né, de análise, como deve ser o gestor, o founder daquele restaurante. Ele deve ser impulsionado, ele deve ser primeiro apaixonado pelo mar. Ele deve ser apaixonado pelo mar. E ele quer atrair pessoas que também sejam apaixonadas pelo mar. Ele deve ser um apaixonado por gastronomia. Apaixonado de uma maneira que ele acha que da identidade dele, que ele está imprimindo a identidade da pessoa no negócio. O ambiente ajuda a construir a experiência do sabor, a experiência do alimento, da refeição. Então ele é apaixonado pelo mar e ele é um apaixonado pela gastronomia. Essas paixões que são da pessoa e não da empresa, passam a ser da empresa a partir do momento que os líderes, que os fundadores, que os donos, que quem fundou aquele negócio, imprimem na empresa. E isso é cultura. Cultura é resultado dos valores, dos comportamentos, das paixões de um grupo de pessoas, das crenças de um grupo de pessoas. Então, as empresas são grupos de pessoas. Nenhum tipo de cultura empresarial surge do nada. A minha empresa... Não, surge das pessoas. A minha empresa vai ser assim. Culturas fracas surgem do além. Culturas fortes surgem das crenças pessoais de um grupo de pessoas ou do grupo de pessoas que constrói essas empresas. Ok? Então, a minha identidade, quem eu sou, vai ser impressa na minha marca. Bom, está compreendendo um pouquinho melhor? Eu vou te dar um outro exemplo. Um bom termômetro de quem eu sou, qual é a minha identidade, no que eu acredito, no que eu aposto é onde eu gasto a pi do meu dinheiro. Como é que eu gasto o meu dinheiro? Como é que eu gasto? Para onde vai a minha grana? Nada é mais transparente em relação àquilo que eu acredito, aquilo que eu considero um comportamento ideal, do que onde eu coloco, para onde eu ponho, eu direciono a minha grana, o meu dinheiro. Não, eu vou gastar muito dinheiro para fazer um restaurante embaixo d'água. Porra, quanto de dinheiro foi nisso? Então, onde eu gasto o meu dinheiro diz quem eu sou, diz sobre a minha identidade. E aí eu vou te fazer uma pequena provocação, te sugerir um pequeno exercício. Observe na sua casa, você, a sua mulher, o seu companheiro, enfim, seus filhos, como é que você gasta o seu dinheiro? Sabendo onde você gasta o seu dinheiro, você vai definir os valores da sua própria casa. Lembra que cultura não é o resultado das crenças e comportamentos de um grupo de pessoas? Observe a sua casa, vocês já são um grupo de pessoas. Cada decisão financeira, no fim das contas, é derivada de um valor cultural. Por isso que, para onde vai o seu dinheiro, a parte orçamentária é um ótimo termômetro de quais são os seus valores, qual é a sua cultura. Bom, todas essas decisões
Viajar ou fazer churrasco, comprar um carro ou investir nas melhores escolas. São manifestações culturais, valores, princípios, propósitos, certo? Nas empresas, assim como na sua casa, acontece a mesma coisa, né? A decisão de para onde vai o dinheiro nas empresas ainda é mais forte, é mais latente, porque no fim do dia, todas as empresas existem para produzir riqueza, ponto. Né? Então, não tem nada que expresse mais a identidade e a cultura do que o orçamento, o direcionamento do orçamento da empresa. E eu estou falando não só, quando eu falo de orçamento, mas aqui inclui mais 2 elementos que são super importantes: tempo e energia. Porque qualquer projeto que você vai tocar numa empresa, num negócio, ele não consome só investimento financeiro, ele consome também o investimento do seu tempo, do tempo do time, o tempo dos líderes, dos executivos, ou o tempo das pessoas que trabalham ao seu redor, e a energia mental, o pensar, aquela coisa que acontece quando você vai tomar banho, aquilo que você não desliga, aquilo que você vai dormir pensando, estudando, isso também é considerado energia. Você focaliza, você direciona a sua energia para um determinado tema, para um determinado projeto, certo? E isso é a expressão também da cultura. E aí eu trago aqui para vocês algo que a gente faz isso faz mais de 10 anos. A gente lida com cultura de marca e já fizemos isso para muitas empresas de todos os portes, de todos os segmentos, já faz mais de 10 anos. E a gente sempre começa para entender de fato o que é a cultura pela biografia de quem fundou a cultura. E eu vou trazer um exemplo que ilustra muito bem isso que eu estou falando para vocês. Porque o fundador é ele que é o primeiro modelo, é o primeiro exemplo. E não se iludam, cultura não é aquilo que você grita, eu vou fazer endomarketing, vou fazer comunicação com a minha equipe, com o meu time, dependendo de empresas um pouco maiores, né, que já tem elementos e ferramentas, canais de endomarketing. Não tem nada a ver com isso. O que é mais forte na cultura é o exemplo. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Por isso que a gente estuda a biografia do fundador, porque lá atrás, quando tudo começou, ou não, ou pode ser até recente, beleza, quais eram as atitudes que se tornam modelos, que se tornam exemplos para que todo mundo que vem a seguir siga no comportamento, na tomada de decisão, nas escolhas e decisões que são tomadas todos os dias dentro de uma empresa. E aí eu trago esse exemplo aqui, olha só que divertido isso aqui. Isso é a CNH do Domingos Zema. Olha, a data dela é 14 de junho de 1924, estavam chegando os primeiros carros do Brasil, o Domingos Zema foi lá e tirou a sua carteira nacional de habilitação. Por que isso é um traço cultural? Esse trabalho a gente desenvolveu para o Grupo Zema, o grupo que é do governador Romeu Zema, governador de Minas Gerais, que foi quem nos contratou na época, isso já faz uns 5, 6 anos, e quando a gente investigou, a gente foi percebendo que Domingos Zema, que é o fundador do Grupo Zema, eu não sei se ele é avô ou bisavô do Romeu, que hoje é governador, mas ele tinha um padrão de comportamento. E uma das primeiras manifestações, quando a gente mergulhou, foi essa CNH de 24 aqui. Estavam chegando os primeiros carros, os primeiros automóveis do Brasil. O que ele fez? Ele entendeu que alguém ia precisar aprender a dirigir. Ninguém sabia dirigir, não existia automóvel, quem sabia dirigir? Ninguém. Mas ele entendeu o contexto e agiu no sentido de oferecer esse serviço e virou chofer. Foi uma das primeiras profissões e começou a ganhar bem, porque era muito especializado, pouca gente dirigia. E aí ele foi o primeiro Uber da história. Eu gosto de brincar, né? Eu não sei se foi, tá? Mas essa brincadeira é interessante. Um dos primeiros Ubers da história foi Domingos Zema, né? Que vendia esse serviço de leve trás. E aí ele foi observando, falou, porra, esse é só o primeiro, os primeiros carros estão chegando, eu acho interessante montar uma oficina, loja de peças. Montou a oficina, loja de peças. E os carros foram se multiplicando, falou, sabe o que vai ser interessante? Posto de gasolina. Então, em pouquíssimo tempo, ele entendeu que esse mercado ia explodir no mundo como no Brasil, tirou CNH, abriu loja de peça, abriu oficina, abriu posto de gasolina. E aí começou a prosperar. E aí, o que a gente foi entender? Aí começa o exercício de conceituação. E nós chegamos num conceito que é super simples, que é o conceito de
Entender agir. Nós inventamos esse termo que junta essas duas palavras. É uma palavra só, entender agir, tá? Eles não é separado, é junto. Domingos tinha essa energia, essa proatividade muito latente. A gente foi mapeando todos esses valores, né? Se a cultura do entender agir numa palavra só, é porque ele era muito ativo, muito rápido, depois do momento que ele entendia o contexto, o cenário de mercado, em tomar uma ação, uma atitude, uma decisão que já ia criar uma oportunidade de negócio. Então, até hoje, a gente foi mapeando, a gente foi identificando, no book de cultura que nós desenvolvemos, que a Sequworks desenvolveu para o Grupo Zema, o propósito do entender agir se manifesta de várias maneiras diferentes. Criação das lojas, crediário, loja digital, uma série de outras iniciativas que são do contexto do nosso tempo, que provam que essa cultura do entender agir, que começou lá em 1924, ela existe até hoje, 100 anos depois. Cultura de marca é aquele exemplo, aquele modelo de comportamento e de ação que vai sendo reproduzido por gerações, por colaboradores, por líderes, por executivos. Isso é cultura de marca. É por isso que a Apple ainda, ela consegue prosperar mesmo depois que nós perdemos Steve Jobs. Porque o modelo de comportamento dele ainda está vivo lá, o espírito de como fazer, como agir ainda está vivo lá dentro. E os caras criaram uma série de produtos disruptivos, inovadores, mesmo depois que ele morreu, que ele não fez parte nenhuma e que são produtos tão disruptivos, tão inovadores quanto aqueles que ele havia criado. Tem um caso curioso de um outro cliente nosso, eu não vou citar o nome por motivos óbvios, que a gente fez um trabalho de brand book desse nível, com profundidade, investigando fatos históricos, fundação e etc. E aí, em determinado momento, chegou um consultor, esses consultores aí de gestão, que queria mexer no book de cultura e queria enfiar sustentabilidade no material de cultura desse cliente. E aí a gente foi lá, subimos no carro, nosso diretor que cuida de cultura, que é o Fernando, meu sócio, se arrumou para lá, sentou com o conselho, sentou com o consultor e foi mapeando os fatos históricos que derrubavam isso. Falava, poxa, não, vocês têm vários valores bacanas, mas sustentabilidade não é definitivamente um deles, por causa disso. Esses outros valores são muito mais fortes. E aí eles pararam, o presidente do conselho, os fundadores, os líderes falaram, rapaz, não é que é verdade, na crise que teve 3, 4 anos atrás, a primeira coisa que a gente cortou foi o programa de reciclagem. Aí eles caíram em si e viram que realmente não eram verdadeiros. Porque, cara, se de fato a gente for seguir esses consultores de gestão, todas as empresas e marcas vão ser iguais. Vão ter sustentabilidade, valor de pessoas, resultado, vai ser tudo igual. E isso é o contrário de cultura, porque cultura é justamente identidade. Ninguém é igual a ninguém, nenhuma empresa é igual a nenhuma outra. Outro ponto super importante que eu trago para vocês aqui. Walk the talk é você agir conforme o seu discurso. Walk the talk, né? A maior das armadilhas para uma marca é tentar parecer uma coisa que ela não é. Isso já foi comprovado inúmeras vezes. Eu me lembro aqui de um caso, teve uma iniciativa LGBT, etc., que o Bradesco resolveu fazer parte, aí patrocinou, anunciou, comunicou que era, né, enfim, simpático a essas práticas e tal. E ele foi combatido com uma veemência gigantesca pela comunidade. Que chegou e nos comentários desses posts, desses anúncios, falava, cadê os gerentes trans? Cadê os funcionários que são... cadê as lésbicas? Cadê os gays? Cadê os transexuais? Vocês só estão falando isso da boca para fora, a gente não vai cair nessa. Isso é uma grande armadilha. É por isso, como eu disse lá atrás, tudo comunica. As pessoas que você contrata e que você tem no time, elas são também uma expressão da sua cultura, dos seus valores. Não adianta você ter uma expressão aqui no seu quadro de pessoal, comunicar uma coisa que o quadro de pessoal não vai corresponder. Então não caia nessa armadilha. Não comunique uma coisa que você não é. Faça um trabalho de cultura bem feito, porque ele vai se desaguar sobre todas as decisões. É por isso que todas as decisões são
embalsamadas com a cultura da empresa. Que produto eu vou vender? Como vai ser minha comunicação? Como vai ser meu recrutamento? Como é o perfil do meu time? Como é minha política de RH? Qual é o preço que eu quero praticar? A minha estratégia, o meu modelo de negócio, tudo tem o bálsamo de quem você é, de quem os fundadores são, de quem os líderes são, que é a identidade cultural de toda marca. Todo o resto tem que estar alinhado com a cultura. Por isso que é tão importante você fazer esse trabalho de investigar, de mapear os traços culturais, os valores, o propósito, mas não da boca para fora, buscando fatos verídicos, legítimos da sua história, da sua trajetória. Cultura, para a gente fechar isso aqui, para você entender de fato, não é aquilo que você diz, não é aquilo que você inventa como propósito, porque todo mundo agora, o propósito é transformar isso, transformar o mundo, transformar o mercado inteiro, sabe, impactar a vida de todo mundo. Não é bem assim não, tá, pessoal? Muitas vezes é algo muito mais prático, menos glamouroso, mas muito mais efetivo, mais funcional, porque afinal de contas, cultura é quem você é quem a sua marca é de fato, que é uma expressão, é uma impressão de quem as pessoas que constroem elas são. Cultura é identidade e cada identidade é única, cada cultura é única e ela se manifesta por tudo na empresa. Na próxima aula eu vou trazer 3 cases que vão deixar isso muito mais claros e que vão mostrar exemplos de cultura que mudou, cultura que teve que ser reconstruída no meio do caminho, um CEO que mudou a cultura dos fundadores e imprimiu sua própria cultura. Tem casos bem interessantes e bem legais e bem educativos por aqui. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado!